Olá, tenho 38 anos. Até 6 meses atrás, eu acreditava que tinha o tipo de casamento que as outras pessoas invejavam. A Letícia e eu nos conhecemos na faculdade, namoramos por 3 anos e oficializamos a união numa cerimônia pequena com vista para a represa de Guarapiranga. Compramos nossa primeira casa juntos no bairro do Butantã, em São Paulo. Adotamos um Golden Retriever chamado Duque e conversávamos sobre ter filhos um dia, quando o momento certo chegasse. A Letícia cresceu dentro de uma agência de comunicação, na Faria Lima, enquanto eu construía minha carreira projetando edifícios comerciais. Não éramos ricos, mas tínhamos uma vida confortável. Tínhamos noite de date toda sexta-feira. Passávamos os fins de semana encarando reformas no apartamento e fazíamos uma grande viagem por ano. Nossa vida não era glamourosa, mas era nossa, e eu achava que éramos felizes. Meu pai costumava me dizer: Rafael, um bom casamento não é sobre grandes gestos. É sobre escolher o outro todo santo dia. E eu escolhi a Letícia todos os dias, sem questionar. Mesmo quando as coisas ficavam difíceis, mesmo quando brigávamos pelas mesmas bobagens de sempre, nunca passou pela minha cabeça que o nosso casamento pudesse não ser para sempre. Os amigos reclamavam dos seus relacionamentos e eu silenciosamente agradecia a minha sorte por Letícia e eu sermos diferentes. Éramos sólidos, inabaláveis. Pelo menos era nisso que eu acreditava até o evento beneficente de abril. Era um daqueles eventos de gala que a agência da Letícia sempre organizava. Um jantar para uma fundação de pesquisa contra o câncer no Hotel Unique, na Zona Sul. A Letícia passou semanas ajudando a organizar, e eu estava orgulhoso de ser o acompanhante dela, mesmo que esse tipo de evento normalmente me entediasse profundamente. Aluguei um smoking, engraxei os sapatos e me preparei para uma noite de conversa fiada com estranhos enquanto bebia espumantes superfaturados. Se eu pudesse voltar aquela noite, teria feito algo diferente, teria ficado em casa, inventado uma desculpa para não ir, ou teria entrado naquele salão da mesma forma, felizmente alheio ao fato de que minha vida inteira estava prestes a desmoronar? A verdade é que não sei. O que eu sei é que não se pode desver o que já foi visto. Você não pode dessentir o momento em que percebe que tudo em que acreditava sobre sua vida foi construído sobre areia movediça. E você não pode fingir que a pessoa que dormiu ao seu lado por 12 anos não é capaz de destruir tudo que construíram juntos com uma única dança. O salão do Unique brilhava naquela noite. Lustre de cristal refletindo no piso de mármore polido, taças de espumante tilintando e o murmúrio suave da elite paulistana discutindo seus últimos empreendimentos filantrópicos. Letícia estava deslumbrante em um vestido azul profundo que abraçava suas curvas perfeitamente, seu cabelo castanho preso num coque que revelava os brincos de diamante que eu lhe dera pelo nosso aniversário de 10 anos de casamento. Você fica muito bem de terno, hein, seu Rafael? Ela sussurrou, ajeitando minha gravata borboleta antes de entrarmos. Seu perfume pairou no ar entre nós, familiar, mas de alguma forma distante, como uma lembrança que eu não conseguia agarrar completamente. A noite progrediu de forma previsível. Fiquei segurando o mesmo copo de uísque enquanto jogava conversa fora com estranhos. Letícia passava de grupo em grupo, completamente em seu elemento. De vez em quando, ela cruzava o olhar comigo do outro lado do salão e sorria, e era nessa hora que eu lembrava porque eu me submeti àqueles eventos. Por volta das 10, a banda ao vivo começou a tocar, e os casais se dirigiram à pista de dança. Fui encurralado por um arquiteto aposentado que não parava de falar sobre seus dias de glória projetando galpões logísticos na região de Campinas. Letícia havia desaparecido no meio da multidão, provavelmente resolvendo alguma crise de última hora do evento. Sua esposa faz um trabalho notável, o homem disse, gesticulando vagamente pelo salão. A fundação tem sorte de tê-la. Assenti educadamente e me virei para olhar para onde ele apontava. Foi quando eu os vi. Letícia estava na pista de dança com um homem que eu não reconhecia. Alto, cabelo escuro, com aquele tipo de confiança que vem de família rica ou de sucesso recém-conquistado. A mão dele repousava confortável demais na base das costas dela enquanto eles se moviam ao som da música. Não era apenas uma dança. Eu já tinha visto Letícia dançar com colegas antes. Profissional, apropriada, esquecível. Aquilo era diferente. Ela olhava para cima, para ele, com uma expressão que eu não via dirigida a mim havia anos, uma mistura de fascínio e desejo que fez meu estômago revirar.
O que me atingiu com mais força não foi a proximidade de seus corpos, nem mesmo as mãos dele que vagueavam. Foi o quanto ela estava completamente absorta, rindo de algo que ele sussurrou em seu ouvido, completamente alheia a tudo ao redor. Ela dançou com ele como se eu fosse invisível, como se o salão cheio de colegas dela e nossos amigos em comum não existisse. Esperei que ela lançasse um olhar em minha direção, que oferecesse algum reconhecimento que aliviasse o nó crescente em meu peito. Mas ela nunca fez isso. Ela estava perdida em um momento que não me incluía, com um homem que claramente não era apenas um colega. Meu corpo ficou frio, apesar do salão lotado. Coloquei meu copo vazio em uma mesa próxima e ajeitei o paletó. O arquiteto ainda falava, mas suas palavras agora eram apenas ruído. Eu não fiz um escândalo. Não invadi a pista de dança na marrã nem exigi explicações. Em vez disso, se você quiser compartilhar sua história pessoal para que apareça no próximo episódio, escreva para o e-mail que está na tela. Simplesmente me virei e caminhei em direção à saída, me perguntando se ela sequer notaria que eu tinha ido embora. Fiquei perto do bar, observando Letícia, seu parceiro de dança, deslizar pelo salão. As pessoas se moviam ao meu redor, mas eu poderia muito bem ter sido um fantasma. Um garçom me ofereceu outra bebida, e eu aceitei mecanicamente, sem tirar os olhos da cena que se desenrolava diante de mim. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Era o momento em que a maioria dos parceiros de dança casuais se separaria e voltaria para seus respectivos cantos do salão. Em vez disso, ele a puxou para mais perto. E Letícia, minha Letícia, se derreteu nele como se pertencesse àquele lugar. Eu conhecia aquele olhar no rosto dela. Tinha visto aquilo dirigido a mim anos atrás, quando estávamos começando a namorar. Uma mistura de desejo e fascínio, como se ela mal pudesse acreditar na própria sorte. Agora aquilo pertencia a um estranho. Que evento, não é? Uma voz rompeu meus pensamentos. Era Fernanda, uma das colegas de Letícia. Sua esposa fez um trabalho incrível organizando isso. Ela sempre faz. É verdade, respondi, minha voz surpreendentemente estável. Fernanda seguiu meu olhar até a pista de dança. O sorriso dela vacilou. Ah, vejo que o Adril está aqui. Não sabia que ele tinha sido convidado. Adril. O nome me atingiu como um golpe físico. Este não era um homem qualquer. O parceiro de dança de Letícia tinha um nome. Um nome que Fernanda claramente reconheceu e que a deixou desconfortável o suficiente para se desculpar rapidamente e sair de perto. Eu os observei pelo que pareceu horas, mas provavelmente foram apenas minutos. A mão dele desceu mais pelas costas dela. Ele sussurrou algo em seu ouvido que a fez jogar a cabeça para trás numa gargalhada. Os lábios dele roçaram seu pescoço pelo mais breve dos momentos. Tão rápido que eu poderia ter imaginado, não fosse a forma como os dedos dela se apertaram no ombro dele em resposta. Aquilo não era um primeiro encontro. Aquilo não era nem sequer um flerte. O que eu estava testemunhando era uma dança familiar entre duas pessoas que conheciam os ritmos um do outro muito bem. Eu sempre me orgulhei de ser centrado, racional, o tipo de homem que não fazia escândalo nem tirava conclusões precipitadas. Mas, ao ver minha esposa nos braços de outro homem, se movendo com uma intimidade que falava de mais do que amizade, algo dentro de mim se partiu. Eu tinha duas escolhas. Confrontá-los na pista de dança diante da elite paulistana, criando o tipo de escândalo que Letícia nunca perdoaria, ou ir embora com o pouco de dignidade que me restava. Escolhi a segunda. Deixando minha bebida intocada no bar, ajeitei o paletó e fiz meu caminho em direção à saída. Sem gestos dramáticos, sem olhares furiosos para trás. Apenas um pé na frente do outro até que o ar frio da noite de abril atingiu meu rosto e os sons da gala se apagaram atrás de mim. Enquanto eu entregava o ticket ao manobrista, percebi que minha mão tremia. Não era de raiva, embora houvesse bastante disso borbulhando abaixo da superfície. Não, era pelo súbito e terrível entendimento de que meu casamento poderia ter acabado muito antes daquela noite. Eu só não tinha prestado atenção. O manobrista voltou com o meu carro, e eu lhe dei uma gorjeta generosa, um hábito do qual Letícia sempre me provocava. Você não precisa comprar amigos com dinheiro, Rafael, ela dizia. Me perguntei brevemente se Adril era o tipo de homem que dava gorjetas generosas ou se era do tipo arrogante que esperava um serviço excepcional, sem qualquer reconhecimento.
Deslizei para trás do volante, mas não liguei o motor imediatamente. A entrada grandiosa do hotel era visível pelo retrovisor, com convidados ainda chegando elegantemente atrasados. Eu meio que esperava, talvez desejasse, ver Letícia romper por aquelas portas, chamando meu nome, exigindo saber por que eu tinha ido embora sem me despedir. Ela não veio. Dirigi sem rumo pelo centro de São Paulo, as luzes da cidade embaçando pelo para-brisa enquanto eu tentava entender o que havia testemunhado. Uma parte de mim queria acreditar que eu tinha interpretado mal a situação, que eles eram apenas colegas compartilhando uma dança, nada mais. Mas aquela voz racional foi abafada pela lembrança do rosto dela, do jeito que ela olhou para ele. Completamente ela esqueceu minha existência. Sem decidir conscientemente, me vi entrando no estacionamento do Bar do Zé, um boteco na Vila Madalena onde Tiago e eu tínhamos assistido a inúmeros jogos ao longo dos anos. Não era chique, mas era confortável e anônimo, o lugar perfeito para afogar tanto um drink quanto orgulho ferido. O bar estava meio vazio, um jogo de futebol passando na televisão acima do balcão. Peguei uma mesa no canto e pedi um uísque puro. O garçom, um senhor na casa dos 50 que já tinha visto sua cota de homens bebendo sozinhos, me serviu sem conversa desnecessária. 2 drinks depois, meu celular vibrou. Rafael, onde você está? Procurei por toda parte. Letícia. Eu encarei a tela, os polegares pairando sobre o teclado. 2 horas. Ela levou 2 horas para notar que eu tinha desaparecido. O evento de caridade que ela passou semanas planejando tinha sido mais importante do que o fato de seu marido ter sumido. Ou talvez não fosse o evento. Talvez fosse o Adrio. Digitei e apaguei várias respostas antes de me decidir pela mais simples. Tô bem. 3 pontos apareceram imediatamente, depois desapareceram, depois reapareceram. Rafael, você está bem? Aconteceu alguma coisa? A audácia da pergunta me fez rir alto, atraindo um olhar curioso do garçom. Aconteceu alguma coisa. Apenas a destruição completa de tudo o que eu achava que sabia sobre o nosso casamento. Desliguei o celular sem responder e fiz sinal para outro drink. Letícia não se preocupou em saber de mim por 2 horas. Eu podia me dar ao luxo de pelo menos esse tempo antes de lidar com quaisquer mentiras ou desculpas que ela tivesse preparado. Enquanto eu virava meu terceiro uísque, percebi que o que doía mais não era apenas a traição. Era a falta de arrependimento que eu vi nos olhos dela quando flagrei dançando. Era saber que, naquele momento, ela não tinha dirigido um único pensamento a mim, e isso pareceu o verdadeiro fim do nosso casamento. Perdi a noção do tempo no bar do Zé. A clientela diminuiu conforme a meia-noite se aproximava, deixando apenas eu, o garçom, e alguns habitués assistindo ao final de um jogo do Brasileirão que ninguém parecia se importar. Meu celular vibrou esporadicamente, as ligações de Letícia, dando lugar a mensagens cada vez mais frenéticas. Mais um. O garçom perguntou, gesticulando para meu copo vazio. Balancei a cabeça. Melhor não. Tem um cafezinho aí? Ele assentiu com apreço e desapareceu para passar uma garrafa nova. Eu não estava bêbado. 3 uísques ao longo de várias horas não eram suficientes para me deixar alterado, mas eu precisava de clareza. A névoa do choque estava se dissipando, substituída por uma raiva aguda e focada que exigia ação em vez de fuga. Enquanto esperava o café, finalmente chequei o celular. 12 chamadas perdidas, uma sequência de mensagens de texto, cada uma mais urgente que a anterior. Rafael, você vai voltar. Rafael, amor, me atende. Rafael, estou ficando preocupada. Pelo menos me avisa que você está bem. Rafael, por favor, vem para casa para a gente conversar. Rafael, estou saindo da gala. Chego em casa em 20. A última mensagem tinha sido enviada há mais de 1 hora. Ela provavelmente estava em casa agora, esperando. Imaginei-a andando de um lado para o outro na nossa sala com aquele vestido azul, ensaiando qualquer explicação que tivesse inventado. O pensamento me revirou o estômago. O café chegou, forte e preto. Agradeci ao garçom e considerei minhas opções. Poderia ir para casa e confrontá-la, mas o que isso resolveria esta noite? Discutiríamos. Ela choraria. Eu gritaria. Ou, pior, a perdoaria sem entender o que estava perdoando. Não. Essa conversa exigia luz do dia e sobriedade de ambos.
Peguei o celular de novo e liguei para a única pessoa que eu sabia que atenderia. Não importava a hora. Rafael. A voz de Tiago estava alerta, apesar do horário. Tudo bem, cara. Na verdade, não. Dá para eu dormir na sua casa hoje? Houve uma breve pausa. Claro, lógico. A Letícia tá bem. A preocupação genuína na voz dele quase me quebrou. Ela tá bem. Nós não. Te explico quando chegar. 20 minutos depois, eu estava sentado no sofá do Tiago com uma xícara de café fresco, recontando o que havia testemunhado na gala. Tiago ouviu sem interromper, sua expressão se fechando enquanto eu descrevia a dança, o adrio e a total indiferença de Letícia à minha presença. Cara, você tem certeza que não foi só? Não. Eu o cortei. Não tenta racionalizar. Você não viu os dois juntos. Tiago passou a mão pelo cabelo. Tá, eu acredito em você. E qual é o seu plano? Não sei, admiti. Preciso de respostas antes de decidir qualquer coisa. Você acha que ela vai te dar a verdade? Era a pergunta que eu tinha evitado a noite toda. Provavelmente não no início, mas vou saber se ela estiver mentindo. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem de Letícia. Amor, por favor, só me avisa que você está bem. Estou muito preocupada. Digitei uma resposta rápida. Tô bem. Tô na casa do Tiago. Amanhã a gente conversa. 3 pontos apareceram imediatamente, depois desapareceram. 1 minuto completo se passou antes que reaparecessem. Sinto muito. 2 palavras simples que confirmavam tudo enquanto não explicavam nada. Você pode ficar no quarto de hóspedes, Tiago disse, me observando encarar a tela. Não é grande coisa, mas a cama é confortável. Assenti, agradecido. Valeu. De qualquer forma, acho que não vou dormir muito. Quer que eu vá com você amanhã, na hora de falar com ela? A oferta me tocou. Não, mas obrigado. Isso é uma coisa que preciso fazer sozinho. Enquanto eu me deitava no quarto de hóspedes do Tiago naquela noite, encarando o teto, não parava de pensar naquelas 2 palavras. Sinto muito. Não era o que parecia ou você entendeu errado. Apenas sinto muito. Sentir muito pelo quê? Exatamente? Por dançar com ele? Por me deixar ver? Ou pelo que quer que estivesse acontecendo entre eles muito antes daquela noite? Tive a sensação incômoda de que já sabia a resposta. A manhã chegou com um brilho indesejado, entrando pelas persianas do quarto de hóspedes. Eu tinha dormido umas 3 horas. Meus sonhos, uma confusão embaralhada de dançarinos de gala com o rosto de Letícia e as mãos de Adrio. Meu celular mostrava mais 6 chamadas perdidas de Letícia e uma mensagem de Tiago avisando que tinha saído para sua corrida matinal, mas que tinha café na cozinha. Tomei um banho, peguei emprestado uma camiseta limpa da gaveta do Tiago e encarei o espelho. O homem que me encarava de volta parecia mais velho, de alguma forma, como se os eventos das últimas 12 horas tivessem acelerado o tempo. Olheiras sombreavam meus olhos e uma barba por fazer áspera cobria meu maxilar. Eu tinha exatamente a aparência do que era. Um homem cuja vida tinha acabado de ser virada de cabeça para baixo. O café ajudou a clarear minha mente, e quando Tiago voltou, eu tinha um plano. Talvez não fosse um plano bom, mas ainda assim era um plano. Você está com uma cara horrível, ele observou, pegando uma garrafa d'água da geladeira. Me sinto horrível também. Obrigado por me deixar ficar. Tiago se apoiou no balcão. Por nada. Você vai para casa agora. Aceti. Preciso de respostas. E se você não gostar do que ouvir? Era a pergunta que eu vinha ruminando a noite toda. Então vou ter que decidir o que vale a pena salvar. Tiago me deu um tapinha no ombro. Me liga depois, para eu saber que você está bem. Prometi que sim e fui embora, o caminho para casa passando num borrão de perguntas ensaiadas, respostas antecipadas. O que Letícia diria? Negaria tudo, minimizaria, confessaria imediatamente. Cada possibilidade vinha com seu próprio tipo de dor. Nossa casa parecia exatamente igual ao que eu havia deixado no dia anterior. Um lembrete cruel de que revelações que mudam a vida não alteram a realidade física. O carro de Letícia estava na garagem. Sentei no meu por um momento, reunindo coragem, antes de finalmente caminhar até a porta da frente.
Eu a encontrei na cozinha, ainda de pijama, segurando uma caneca de chá. Ela levantou os olhos quando entrei, com as pálpebras vermelhas e inchadas. Ela estava chorando. Rafael, ela disse, a voz rouca. Graças a Deus. Precisamos conversar, eu disse secamente, permanecendo de pé mesmo quando ela gesticulou em direção a uma cadeira. Eu sei. Ela pousou a caneca. Sobre a noite passada. Quem é Adril? Interrompi. O rosto dela empalideceu. Como você? Não importa. Quem é ele? Letícia. Ela respirou fundo, de forma trêmula. Ele trabalha com a fundação. Nos conhecemos há alguns meses, durante as etapas de planejamento da gala. E nada. Somos colegas, amigos. Dei uma risada amarga. Tenta de novo. Amigos não dançam do jeito que vocês dois estavam dançando. Foi só uma dança. Rafael, você está exagerando. Aí estava. A minimização que eu esperava. Uma dança tão cativante que você não percebeu seu marido saindo do salão. Eu estava ocupada. Era trabalho. Eu tinha responsabilidades. Incluindo responsabilidades com o estranho que estava com as mãos por todo o seu corpo. A cor subiu às bochechas dela. Isso não é justo. Não. O que não é justo é ver minha esposa olhar para outro homem do jeito que costumava olhar para mim. O que não é justo é perceber que eu deixei de ver os sinais por sabe Deus quanto tempo. Respirei fundo. Só vou perguntar uma vez. E quero a verdade. Tem alguma coisa entre você e o Adril? Os olhos de Letícia caíram para o chão. E naquele momento, antes mesmo de ela falar, eu já tinha minha resposta. Eu não sei como definir isso. Ela finalmente disse, a voz quase inaudível. Você já teve relações com ele? A pergunta queimou minha garganta. Não. Deus me livre? Não. Não é assim. Então como é, Letícia? Me ajuda a entender. Ela levantou o olhar, as lágrimas rolando pelo rosto. Ele me faz sentir vista. Importante. Do jeito que você costumava fazer, antes de trabalho, a rotina e o financiamento da casa se tornarem a nossa relação inteira. As palavras dela me atingiram como golpes físicos. Não porque eram cruéis, mas porque, escondida dentro da acusação, havia uma verdade que eu não podia negar. Nós havíamos nos tornado confortáveis, previsíveis. Eu tinha tratado nosso casamento como algo garantido. Presumi que sempre estaria lá. Mas ela também tinha feito isso. Ele te faz sentir vista. Comecei a andar de um lado para o outro na cozinha, incapaz de ficar parado. E isso justifica tudo. E os nossos votos, Letícia, e a vida que construímos. Ela se encolheu. Não estou justificando nada. Estou tentando explicar como as coisas evoluíram. Evoluíram, repeti, como se fosse um processo natural que eu deveria ter esperado. Não foi isso que eu quis dizer. Parei de andar e me apoiei no balcão. Há quanto tempo? Letícia encarou seu chá. Nos conhecemos há 4 meses, na reunião de planejamento da fundação. No começo, era só profissional. E então, a gente começou a tomar café depois das reuniões. Depois, almoçar. Nós conversávamos sobre tudo. Trabalho, sonhos, frustrações. Coisas que eu costumava falar com você, antes de você ficar tão absorvido naquele projeto do centro. A acusação doeu, em parte porque havia verdade ali. Eu estava trabalhando até mais tarde no desenvolvimento da torre comercial no Itaim. Chegava em casa exausto. Muitas vezes, perdia o jantar, mas isso não justificava o que ela tinha feito. Então a culpa é minha por você desenvolver sentimentos por outro homem. Não. Os olhos dela faiscaram. Não estou culpando você pelas minhas escolhas. Estou contando como aconteceu. Ele já esteve na nossa casa. O pensamento fez minha pele se arrepiar. Na nossa cama. Deus me livre? Não. Rafael, eu te disse que não foi físico. Ainda, acrescentei. Não foi físico, ainda. Ela não teve resposta para isso. Esfreguei a mão no rosto, sentindo a barba por fazer arranhar minha palma. Preciso saber de tudo, Letícia. Chega de meias-verdades. Na hora seguinte, Letícia detalhou seu relacionamento com Adril Nogueira.
Um consultor financeiro de 38 anos que trabalhava como voluntário na Fundação de Combate ao Câncer em homenagem à sua falecida mãe. Eles tinham começado com cafés inocentes que se transformaram em longos almoços. Depois, mensagem de texto ao longo do dia, telefonemas no caminho para casa, piadas internas, segredos compartilhados, uma traição emocional em tudo, menos no nome. Ele sabe que você existe, ela disse baixinho. Eu falo sobre você. Que consideração? Respondi, com amargura. Ele sabe que eu vi vocês dois naquela noite, que eu fui embora enquanto você estava nos braços dele. Ela balançou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente. Não percebi que você tinha saído até o evento estar acabando. Quando não te encontrei, achei que tivesse saído para tomar um ar ou ido ao bar do hotel. E quando não atendi suas ligações, suas mensagens, entrei em pânico, ela sussurrou. Aí eu soube que você devia ter nos visto. Foi quando eu percebi como aquilo deveria parecer aos seus olhos. Como aquilo deveria parecer? Eu disse secamente. Não como aquilo era. Rafael, por favor. Você contou para ele sobre a noite passada, sobre esta conversa? Ela hesitou, o que já era resposta suficiente. Você falou com ele hoje. Não é uma pergunta. Ele mandou mensagem para saber se eu cheguei bem em casa. Ela admitiu. Eu disse que você não estava aqui quando voltei. E contou por quê. Outra hesitação. Sim. Dei uma risada sem humor. Então ele sabe que o concorrente está de olho nele. Isso não é uma competição. Não é. Me afastei do balcão. Porque de onde eu estou, com toda certeza parece uma. E, aparentemente, eu estive perdendo por meses sem nem saber que estava jogando. A pergunta pairava no ar entre nós. Meu casamento tinha acabado? Eu estava pronto para que acabasse? Preciso de um tempo para pensar. Eu disse, finalmente, e de espaço. Os olhos de Letícia se arregalaram. O que isso significa? Significa que não tenho certeza se consigo dormir na mesma casa que você agora, sabendo que você vem compartilhando partes de si mesma com outro homem por meses. Rafael, por favor, a gente pode superar isso. As pessoas se recuperam dessas coisas o tempo todo. Algumas sim, reconheci, mas não tenho certeza se eu quero. Ela se encolheu como se eu a tivesse golpeado. Você não quer dizer isso. Não me diga o que eu quero dizer. Minha voz estava assustadoramente calma. Você perdeu esse direito quando decidiu que o nosso casamento não era suficiente para você. Passei por ela em direção ao nosso quarto, puxando a mala do armário, a mesma que tínhamos usado para nossa viagem de aniversário para Gramado, apenas 6 meses atrás. Letícia me seguiu, pairando na porta enquanto metodicamente fazia uma mala com roupas suficientes para uma semana. Onde você vai? Ela perguntou, a voz pequena. Para a casa do Tiago, provavelmente, ou para um hotel. Ainda não decidi. Por quanto tempo? Fechei a mala e me virei para encará-la. Não sei, Letícia. Honestamente, não sei se volto. Ela começou a chorar de novo, mas eu me senti estranhamente desapegado de suas lágrimas. Elas pareciam vazias depois de tudo que ela havia revelado. Ela estava chorando porque estava genuinamente arrependida ou porque tinha sido pega, porque temia as consequências de seus atos. E o Adril? Perguntei. Você vai continuar vendo ele enquanto eu estiver fora? Ela pareceu consternada. Não, claro que não. Por que não? Se ele te faz sentir tão compreendida, tão vista, por que se privar só porque seu marido descobriu? Porque eu amo você, ela sussurrou. Eu nunca deixei de te amar. As palavras deveriam ter me confortado. Em vez disso, me deixaram com raiva. Isso não é amor, Letícia. O amor não busca a atenção de outros homens quando as coisas ficam difíceis. O amor não esconde mensagem de texto e almoços secretos. O amor não dança música lenta com outra pessoa enquanto o marido está olhando. Levantei a mala da cama. Vou pegar minhas coisas no banheiro. Depois, vou embora. Podemos pelo menos conversar antes de você tomar qualquer decisão final? Por favor, talvez com um aconselhamento. Fiz uma pausa na porta. Talvez, mas não hoje.
10 minutos depois, eu estava colocando minha mala no carro. Letícia estava parada na varanda, os braços enrolados em si mesma, me vendo me preparar para deixar a nossa vida juntos. Por um momento, quase fraquejei. Quase disse que a gente daria um jeito. Quase voltei aqueles degraus para os braços que tinham segurado outro homem, apenas horas antes. Em vez disso, entrei no carro e fui embora, observando sua figura ficar menor no retrovisor até desaparecer completamente. Ao entrar na Marginal Pinheiros, meu celular vibrou com uma mensagem. Esperava que fosse de Letícia, com outro pedido de desculpas ou súplica. Em vez disso, era de Tiago. Como foi? Você está bem? Digitei uma resposta rápida. Ela admitiu tudo. Tô indo para sua casa. Te explico quando chegar. Sua resposta veio imediatamente. Porta aberta. Cerveja gelada. Vem com calma. Pela primeira vez desde a gala, senti algo diferente de raiva ou mágoa. Gratidão. Pelo menos nesta tempestade, eu não estava completamente sozinho. O quarto de hotel havia se tornado meu lar temporário. Depois de 3 dias na casa do Tiago, decidi que precisava de mais espaço, tanto físico quanto emocional. Um apart-hotel no Itaim Bibi não era nada chique, mas era limpo e anônimo, com um bar decente no térreo onde eu podia tomar um uísque enquanto contemplava as ruínas do meu casamento. Letícia tinha mandado mensagens diariamente, alternando entre desculpas, atualizações sobre assuntos mundanos da casa e súplicas cada vez mais desesperadas para conversarmos. Eu só respondia a perguntas práticas, mantendo um muro de silêncio que eu sabia que a estava machucando. Talvez fosse esse o ponto. Uma semana depois de ter saído de casa, eu estava sentado no bar do hotel quando meu celular se acendeu com um nome familiar. Tiago. Alô. Atendi. Só passando para saber se você está bem. Ele disse. Fiquei uns 2 dias sem notícias. Tô vivo. Sobrevivendo. A Letícia me ligou. Me endireitei na cadeira. O quê? Quando? Hoje de manhã. Ela está preocupada com você. Disse que você mal responde às mensagens dela. Você contou a ela onde eu estou? Não. Tiago disse firmemente. Isso não é papel meu. Mas, cara, você não pode se esconder no hotel para sempre. Ele estava certo, claro. Eu tinha tirado uma semana de folga do trabalho, citando uma emergência familiar. Mas a realidade estava esperando. Boletos, prazos, decisões sobre se meu casamento poderia ou deveria ser salvo. Eu sei, suspirei. Só não estou pronto para encará-la ainda. Entendo, mas tem outra coisa que você deveria saber. Tiago fez uma pausa. Eu pesquisei sobre esse tal de Adril. Meu aperto no celular se intensificou. Ele já foi visto com outras mulheres antes da Letícia. Sempre casadas, sempre envolvidas com a fundação. Dizem que ele gosta do desafio. Uma fúria fria se instalou no meu peito. Então ela é só mais uma conquista. Parece que sim. Achei que você devia saber. Depois de desligar, fiquei encarando meu drink, as palavras de Tiago ecoando na minha cabeça. Letícia não era especial para Adril. Apenas mais uma mulher casada para perseguir. Mais um reforço para o ego. A revelação deveria ter me deixado mais furioso. Mas, em vez disso, esclareceu algo com que eu vinha lutando a semana toda. O problema nunca foi o Adril. O problema era a gente. Era o que o nosso casamento havia se tornado muito antes de ele entrar em cena. Peguei meu celular e, pela primeira vez em dias, iniciei o contato com minha esposa. Precisamos conversar. Amanhã, 7 da noite. Terreno neutro. A padaria na Rua dos Pinheiros. Sua resposta foi imediata. Estarei lá. Obrigada, Rafael. Enquanto eu pousava o celular, percebi que já tinha tomado minha decisão. Só não tinha certeza se Letícia estava pronta para ouvi-la. Cheguei à padaria 15 minutos adiantado, garantindo uma mesa no canto dos fundos. O lugar estava meio vazio. Uma pequena misericórdia. Acontecesse o que acontecesse, eu não queria plateia. Letícia entrou exatamente às 7. Ela tinha emagrecido na semana em que ficamos separados, suas roupas caindo folgadas em seu corpo. Olheiras sombreavam seus olhos, e seu cabelo estava preso num rabo de cavalo simples, em vez do coque polido de sempre. Ela me avistou e hesitou antes de se aproximar.
como se não tivesse certeza de como seria recebida. Eu gesticulei para a cadeira à minha frente, e ela se sentou, seus movimentos cuidadosos, medidos. Obrigada por me encontrar. Ela disse baixinho. Aceti, quer tomar alguma coisa? Estou bem. Ela torcia a aliança de casamento, um hábito nervoso que tinha desde o dia do nosso casamento. Como você está? Vou levando. Estudei o rosto dela, procurando por algo. Remorso, medo, amor? Todos estavam presentes, junto com uma exaustão que espelhava a minha. Você manteve contato com o Adril. Ela se encolheu, mas sustentou o meu olhar. Ele ligou e mandou mensagens. Não respondi. Por que não? Já que ele te faz sentir tão vista, tão compreendida. Porque eu percebi o que ele estava realmente fazendo. A voz dela endureceu. Ele não se importa comigo. Sou só mais uma conquista, mais uma mulher casada que ele pode encantar para longe do marido. O Tiago te contou. Ela balançou a cabeça. Não precisava. Eu mesma pesquisei depois que você saiu. Encontrei 2 outras mulheres da fundação que passaram pela mesma experiência. Ele tem um padrão. Assenti lentamente. E quanto a nós? Nós também temos um padrão. Sim, ela admitiu. A gente passa a tratar o outro como algo garantido. Para de se esforçar. Esquece porque escolhemos um ao outro em primeiro lugar. A honestidade dela me surpreendeu. Eu não tenho sido o marido que você merece, reconheci. Tenho estado distante, absorvido no trabalho. E eu deveria ter dito o que precisava, em vez de buscar em outro lugar. Lágrimas brotaram em seus olhos. Então, onde é que isso nos deixa? Eu tinha feito essa pergunta a mim mesmo a semana toda, deitado no meu quarto de hotel, encarando o teto. Tinha pesado todos os nossos anos juntos contra a dor da traição dela, equilibrado o que construímos contra o que havíamos perdido. Não sei se posso confiar em você de novo, eu disse por fim. Mas também não sei se estou pronto para jogar 12 anos fora. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero tentar. As palavras me surpreenderam mesmo enquanto eu as pronunciava. Não são promessas, não é perdão ainda, mas tentar. Com limites, com terapia de casal. O alívio inundou o rosto dela, rapidamente temperado com cautela. Quando você volta para casa? Ainda não. Preciso de mais tempo, mas em breve, talvez. Ela assentiu, compreendendo o presente que eu estava oferecendo. Não a reconciliação, ainda não, mas a possibilidade. Uma porta deixada entreaberta em vez de batida com força. Enquanto saíamos da padaria para o ar fresco da noite paulistana, Letícia parou sob um poste de luz, o rosto metade na sombra. Eu amo você, Rafael. Nunca deixei de amar, mesmo quando me perdi. Eu não respondi. Não podia. Ainda não. Mas pela primeira vez em dias, senti algo diferente de raiva e mágoa. Algo que poderia, com tempo e trabalho, voltar a ser confiança. Te ligo amanhã, eu disse, e caminhei para o meu carro sozinho, sabendo que, às vezes, as escolhas mais difíceis são as que deixam o futuro em aberto. Tchau.